Fala, galerinha do Flu do 9º ano, tudo bem? Estamos aí novamente, conteúdo sobre o continente europeu, que é base do nosso segundo bimestre, tá? Só que agora a gente vai trabalhar um pouquinho a questão da economia, né? Então, nas aulas anteriores, a gente abordou em especial os aspectos naturais, tá? E o aspecto populacional, que a gente vai até na introdução dessa aula falar um pouquinho, tá? E começamos a estudar do ponto de vista da economia, né, de que maneira que o continente europeu tem ali diversos setores muito dinâmicos, tá? Não só a indústria, né, que nos vem de imediato por se tratar da Europa, o berço da industrialização, mas outros setores também são muito importantes, do qual a gente vai perceber, em especial a agricultura, é extremamente desenvolvida, bem como o extrativismo em alguns setores que são ali, que alavancam, né, a economia de muitos países europeus. É o caso do gás natural, é o caso do petróleo, entre outros, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente aborda aqui a questão populacional, né? Trata-se de um continente menos populoso que outros, um dos menos populosos, tá? Se a gente for comparar com a Ásia, com a América ou com o continente africano, né? Possui uma população menor, né? No entanto, equivale a 11% da população mundial, extremamente concentrada, tá? Ou seja, uma densidade demográfica alta em relação ao território, né? Se tratando de um continente que não tem, assim, comparado aos demais, né, que nós já aqui mencionamos, é um continente menor, né, em função do território. Então, acaba que você tem uma grande concentração populacional, tá? Mesmo sendo o continente com uma população menor, porque também é menor o território, ok? Então, vamos lá. A questão da imigração já foi bastante debatida, inclusive na aula anterior. A questão da imigração hoje sendo algo que gera uma grave crise no continente europeu, tá? Isso por consequência de problemas seríssimos, né, em países ou continentes próximos, né, no caso ali o norte da África em especial, e também o Oriente Médio, né, devido consequências da guerra da Síria, de todo o conflito civil que hoje existe na Líbia, ou seja, isso já era, né, antes desses conflitos, a Europa já era uma região de grande absorção, né, de população do norte da África e do Oriente Médio. Com esses conflitos, tá, a coisa fica bem mais radical, bem mais extrema, tá, e a gente tem como consequência disso a xenofobia, né, ou seja, o ódio de muitos europeus à entrada desses imigrantes, que são questões geopolíticas do mundo atual. Imagens que refletem isso, em especial ali migrantes oriundos da África subsaariana. E um grande retrato dessa xenofobia foi a morte, né, de Jean Charles, que foi um brasileiro, né, que trabalhava em Londres, na Inglaterra, e que acabou morto pela polícia local. Bom, estrutura da população. A gente observa hoje, né, em destaque ali um pequeno crescimento vegetativo, tá? Ou seja, a população europeia normalmente tem poucos filhos, tá? O que resulta, inclusive, em alguns países, numa taxa de mortalidade maior que a de natalidade, tá? O que gera problemas econômicos, inclusive, já que a população economicamente ativa vem diminuindo, e a expectativa de vida da população muito elevada, o que aumenta os gastos, principalmente no setor de saúde e de previdência social, tá? Então, esse é um grande gargalo da economia europeia. Atualmente, a gente obviamente vai trabalhar isso mais adiante. E a gente coloca aqui como um grau de comparação, né, uma pirâmide etária, né, nós já estudamos isso,
A pirâmide etária africana ela é muito larga na sua base, o que mostra que a população é muito jovem. Tá? Então essa é uma pirâmide etária muito comum em países subdesenvolvidos. E aí quando você compara essa pirâmide etária com a pirâmide etária da Europa, né, que está ali à direita, né, ela é extremamente achatada. Né? A maior parte da população está em idade adulta, tá? E o número de idosos é muito maior, tá, do que em relação à África. Tá? Ou seja, isso mostra uma realidade econômica totalmente diferente. Tá? Ou seja, uma baixa natalidade, uma alta expectativa de vida, que obviamente é uma pirâmide etária comum dos países desenvolvidos. Tal como foi mencionado, taxa de crescimento vegetativo muito baixa, a população não vem crescendo muito devido à baixa natalidade, e taxa de mortalidade também baixa devido a excelentes condições no aspecto da saúde da população, e melhor alimentação, né? Ou seja, todas são características, né, de uma população que vive com uma melhor qualidade de vida. Então o continente europeu vive essa realidade. Trata-se obviamente do continente que tem mais países desenvolvidos do mundo. Aqui ele coloca uma comparação, né? Países desenvolvidos e países europeus, no caso, e subdesenvolvidos da África. E o Brasil, que é um país emergente, também fica ali como base de comparação. Então, o IDH de muitos países da Europa, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, e a gente percebe que está entre os maiores do mundo. Uma característica também do continente europeu. Vamos abordar a economia, principalmente a questão da agropecuária. Muita gente imagina, né, que a Europa tem uma agricultura fraca, por se tratar de países, né, extremamente desenvolvidos e industrializados, mas não é o que acontece. Na economia europeia, do ponto de vista da agricultura, é muito forte e que emprega pouco, né, porque ela é extremamente moderna, tá? Extremamente mecanizada, extremamente eficiente, de modo que a agropecuária desenvolvida em diversos países do continente europeu, tá, ela é muito positiva, de modo a minimizar, inclusive, as importações, né? As importações de gêneros agrícolas, elas acontecem, sim, obviamente, mas para produtos que têm a dificuldade, do ponto de vista climático, de serem produzidos na Europa. Ou seja, aquelas áreas ao qual a produção agrícola está relacionada a produtos típicos europeus, ela é muito bem desenvolvida, como está sendo dito aqui no texto. Então, você tem uma agricultura intensiva, né, principalmente em áreas ao qual você tem uma quantidade de terreno menor, né, no entanto extremamente técnica, uma produtividade muito elevada, tá? E você tem algumas regiões também de produção extensiva, tá, do qual a produtividade é um pouco menor, tá, mais ao sul da Europa. No entanto, é muito incomum, tá? Porque essa prática intensiva, como está sendo demonstrado aqui no texto, é a mais praticada no continente europeu. No que toca ao extrativismo, né, como foi mencionado no início da aula, né, a produção de petróleo é uma grande característica de países como a Rússia, principalmente, a Inglaterra, né, a Noruega. A produção de carvão também é muito forte em vários países do continente, bem como a produção de gás natural, do qual a Rússia é o maior produtor mundial, tá? Bem como outros recursos que são explorados na Federação Russa, como ouro e diamante. Aí algumas fotos da extração de petróleo e de uma grande área ali de extração de gás natural, também muito praticados pela Rússia. Galera, o turismo é algo assim importantíssimo ser destacado,
fazendo parte aí do chamado terceiro setor, né, da economia, parte de serviços. A Europa possui uma estrutura hoteleira fortíssima, tá? Trata-se também de um grande legado histórico que se percebe em vários países, tá? E unido à questão da segurança, né, que permite que você tenha uma grande infraestrutura que, aliada aos hotéis e aliado à facilidade de transporte, né, faz com que o continente seja o mais visitado do mundo. Então você tem, né, a França como uma grande nação que recebe turistas durante todo o ano, países como a Inglaterra, como a Itália, né, etc. Então é uma fonte importantíssima de recursos para o continente, o turismo. Imagens aqui de Veneza, da Polônia e da Inglaterra. Bom, a indústria. Nós sabemos que a atividade industrial é extremamente forte e a indústria inclusive surge no continente europeu, mais precisamente na Inglaterra, no século XVIII. Então são vários os países que desenvolvem, né, a atividade industrial. A gente vai nas próximas aulas também focar um pouco mais a respeito disso, e a gente entende, né, que ali existem grandes potências industriais, como a Alemanha, como a França, como a Inglaterra, como a Itália, tá? São países muito fortes do ponto de vista mundial, tá? Com empresas multinacionais espalhadas em todo o mundo. Destaque então para a produção, como aqui na imagem, a produção de energia, a produção de automóveis. É isso, galera. A gente então se vê na próxima aula, ainda falando sobre o continente europeu e, em especial, tratando a questão da economia. Um grande abraço a todos.